Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? O terceiro vídeo dessa sequência, né, de CLP, o último, né, referente aqui a essa pergunta, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre os elementos, né, da linha de programa. No segundo vídeo a gente analisou as alternativas e verificou a questão correta. E agora a gente vai analisar essa linha do programa, mas aplicada ali a um elemento real, um simulador real, CLP, tá bom? Então aqui estou utilizando o CADSIMO, né, o software de CADSIMO, que é um software gratuito, onde a gente tem exatamente a descrição da linha do programa lá tratado, né? Ou seja, a gente tem aqui a referência para I1 e I2 contatos abertos e aqui a saída de Q1. Só que tem um detalhe importante para a gente fazer a referência aqui com o elemento, né? Considere o seguinte trecho de programa ladder que controla o funcionamento de um motor, né? E aí muitas vezes gera aquela dúvida, como é que esse programa ele vai estar atrelado a ativar o motor, como o caso, né? Aí apresentado, né? Então a gente precisa entender que desses elementos da lógica do programa, eles precisam ficar associados a elementos reais, o qual o CLP, o controlador lógico, vai estar ali liberando, né, exatamente a passagem ali da corrente, né? E aí no caso é o que a gente vai analisar aqui. Quando a gente fala sobre I1 e I2, né, significa o seguinte aqui na prática. A estrutura aqui do CLP, né, a gente vai ter exatamente a composição, né, da parte da alimentação dele, né, ou seja, para ativar o mesmo, né? Então, nesse caso aqui, esse P1 e esse P2, eles estão associados à questão da alimentação, então tem aqui o positivo e negativo. E aí entra essa parte aqui super importante, que são exatamente os elementos de entrada. Então, esses elementos de entrada significa que eles precisam ter um sinal real, né? Ou seja, a passagem da corrente, né? Ou seja, a alimentação, para que você tenha a mudança ali do estado lógico do bloco, né, de programação, né? Se for um contato aberto, quando ele receber um sinal, ele vai fechar. Se for um contato fechado, quando receber um sinal, ele vai alterar ali o seu estado. Então, basicamente isso. E nesse programa a gente tem exatamente dois elementos, né, linkados a I1 e 2, né? Tá aqui I1 e 2. Só que quem vai mandar o sinal para esses elementos aqui, ou quem vai permitir a passagem do sinal positivo para essas entradas, são elementos físicos, né? Ou seja, aqui a gente tem duas chaves, CH1, CH2. Então, basicamente, o que é que acontece aqui? Quando, por exemplo, essa chave aqui ela for ativada, ela está normalmente aberta, então quando ela for ativada, a corrente vai vir, né? E vai chegar, né? Que eu deixei com tagueamento para ficar melhor a estrutura. Pode ver que está aqui, ó, I1 e aqui em cima também I1. Basicamente é como se esse cabo ele tivesse fazendo isso aqui, né? Aí no caso para não ficar uma linha passando por cima da outra, né? Aí a gente usa o tagueamento aqui para ficar mais organizado. Então, quando fechar o contato aqui, a corrente vai vir, né, e vai chegar exatamente no I1. Ou seja, um acionamento físico real, mudou a posição, a corrente chegou aqui no I1. O que é que vai acontecer com esse contato aqui? Ele está aberto, o contato lógico, ele vai fechar, né? Então, basicamente é isso que a gente tem. E tem os elementos de saída. No caso aqui, ele possui esse modelo aqui, ele tem quatro elementos de saída, Q1, Q2, Q3 e Q4. E aqui no Q1, como elemento de saída, uma bobina, né? Já que é para ativar o motor, então quando essa bobina ela for ativada, bobina aqui K1, quando ela for ativada, esse contato auxiliar K1, ele fecha e aí a corrente vai chegar no motor, ativando o motor, né? Então basicamente é essa a lógica. Mas vamos aqui testar para verificar o processo. Então ele está aqui ativado. Essa chavezinha aqui é para a corrente chegar aqui no P1, né, para ligar o CLP. Então ativei ele aqui, ó, está indicando que ele está ativado. Mas olha que interessante aqui, ó, todos os elementos de sinais, tanto de entrada como de saídas, está indicando que não está chegando nenhum elemento, né, nenhum sinal. E aí de forma automática, né, ele, quando exemplo, vou ativar aqui o CH1,
né, a corrente está chegando aqui nesse ponto I1, vê que ele muda o estado dele. Ele está dizendo, opa, mudou a condição, né, está recebendo sinal. Mas observa aqui no programa que o motor está desativado, né? A saída Q1, na verdade, está desativada porque o I2 está bloqueando ainda, né, a passagem do sinal lógico. E o motor aqui ele permanece fechado. Se você desativar CH1 e ativar só CH2, a corrente vai chegar aqui no I2, né? Ele mudou o sinal lógico, mas o Q1 também não está ativado. Ele só vai ativar, como a gente falou, quando as duas chaves estiverem ativadas. Então, fechou os dois contatos, sinal lógico chegou ali de forma positiva na saída, alimentou a bobina, fechou esse contato, o motor está lá em funcionamento. Então, se for desativado uma das chaves, o motor já desativa, e aí no caso só funciona quando as duas chaves estiverem ativadas. Tá bom? Então, no caso aqui, comprovando a lógica que a gente estava tratando do elemento. Né? Então, veja que o programa aqui em si, ele está vinculado à CPU, além do CLP. E aí você precisa ter acionamentos reais para que o elemento venha ali a funcionar, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu!